Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Thiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos que disponibilizaram tempo aí para acompanhar a nossa teleconferência de resultados. Bom, agora, acho que iniciando aqui, falando um pouco das realizações do trimestre, acho que foi um trimestre subsequente à venda de ativos que nós fizemos ali em novembro e com pagamento em dezembro do ano passado. E parte desse recurso já foi feito o pagamento de dividendos e parte desse recurso a gente destinou para pré-pagamento de dívidas. Então, a gente, aqui em conjunto com o Hector, fez uma análise do que a gente tinha de fluxo de pagamento de dívida e fizemos o pagamento antecipado dentro do trimestre de duas operações, então, da sétima e da nona debênture, a sétima no valor de 36 milhões aproximadamente, com a liberação de diversas garantias, aí, cotas do Gran Plaza, do ITM e de duas SPS. E o pagamento da nona debênture também foi um pagamento de um pouco mais de 100 milhões, com a liberação da garantia do Fundo Imobiliário do Gran Plaza também. E aí, pós-fechamento do trimestre, mas ainda anterior à nossa divulgação de resultados, a gente também fez aí um resgate antecipado da 13ª debênture, um valor um pouco acima também dos 100 milhões, que foi praticamente a recompra da primeira série como um todo aí da 13ª emissão de debênture. Como essas três dívidas que a gente pagou, elas tinham um vencimento mais próximo, a gente conseguiu aí com isso alongar um pouquinho aí o duration das dívidas da companhia como um todo, e deu bastante liberdade de caixa aqui para a gente poder trabalhar tanto com investimentos, pagamento de dividendo e eventual até outros pré-pagamentos de dívida nos próximos anos. Além do pré-pagamento de dívida que nós fizemos aqui nesse trimestre, a gente divulgou também um dividendo de 80 milhões, que vai ser pago aí no dia 30 dentro deste mês ainda. Agora, entrando um pouquinho aqui no operacional, eu acho que houve uma mudança grande aqui da composição de portfólio. Eu acho que é interessante aqui a gente entender bem como que essa mudança reflete, eu acho que dentro do nosso balanço, do nosso DRE, eu acho que o Hector vai poder explicar um pouquinho melhor, mas o interessante é a gente fazer uma quebra aqui do nosso portfólio em três grandes grupos. A gente tem os shopping centers, a gente tem os escritórios AAA e a gente tem os escritórios classe A. Esse último ele tem sofrido um pouquinho mais aí com ocupação, sendo que o principal ofensor dentro desse grupo é o ITM, é um empreendimento de 45 mil metros de ABL, que a gente tem um pouco mais de 35% na nossa parte, aí, quase tudo vago, então só esse daqui são 17 mil metros de vacância. O restante tem alguns edifícios com uma vacância um pouco mais elevada, mas uma participação em área pequena.
e o restante dos edifícios classe A eles estão 100% locados. Olhando para o AAA, esse nível de vacância um pouco mais elevado também, agora nesse trimestre, é consequência, na verdade, da aquisição que a gente fez ali de 1.500 metros na torre D, né, no complexo JK, que a gente comprou uma área vaga, né? Então, acho que foi uma operação muito interessante do ponto de vista de custo. A gente vendeu aqui o nosso portfólio por R$36 mil o metro quadrado, e fez essa aquisição por menos de 25. Então, acho que foi muito... gerou bastante valor aqui nessa aquisição. Parte do que a gente adquiriu, a gente já locou, né, e locou até a um valor acima do nosso underwriting. E ainda tem uma parte ali que a gente está trabalhando, mas a boa notícia é que existe uma predisposição boa ali para fazer locação, bastante demanda de AAA. E shopping center, eu acho que no próximo slide eu vou passar aqui que eu já explico um pouco mais no detalhe também. Então, olhando os nossos shoppings, né, e a gente trouxe aqui os números desde 2019, 2020 ele acabou, janeiro e fevereiro foram meses normais, né, normais aqui antes do primeiro fechamento. Março ele funcionou até metade do mês mais ou menos, sem nenhuma restrição. Aí 21, obviamente, teve já bastante restrição dentro desse primeiro trimestre. E a gente chegou aqui no primeiro TRI de 2022 com uma queda aí saindo de 627 milhões no primeiro TRI de 19 para 565 no primeiro TRI de 22. Acho que o principal fator aí que a gente não conseguiu chegar próximo das vendas de 2019 foi o Cidade de São Paulo. O Cidade de São Paulo ele tem uma dependência muito grande de escritórios e do turismo. Os escritórios, acho que a partir de março, principalmente abril, aí sim teve um retorno mais massivo das pessoas aos escritórios, então a gente consegue ver o reflexo disso já nos meses de abril e maio, né? A gente teve um maio com um excelente fluxo em todos os nossos shoppings, acho que sem exceção. A percepção de venda que a gente teve para Dia das Mães também foi muito boa, né? Então, em alguns shoppings, assim, as estimativas é que a gente já tenha, inclusive, superado a venda de mães de 2019. E então, acho que daqui para frente a gente vai conseguir chegar muito mais próximo das vendas de 19 e até superar. O fluxo, a gente não colocou representado aqui, mas o fluxo ele também tem basicamente os mesmos efeitos da venda, né? Acho que no nosso release vocês conseguem ver isso mais no detalhe. Mas a diferença é que a gente tem conseguido, de uma forma diferente, rentabilizar também o real estate dos nossos estacionamentos, né? Então, com um fluxo um pouco mais baixo, as áreas ociosas a gente conseguiu rentabilizar. E no final do dia, a receita que a gente está conseguindo tirar dos estacionamentos hoje é maior do que em 2019, inclusive. E a venda também, ela tem sido, acho que a produtividade de venda tem sido muito boa, né? Então, menos pessoas, só que gastando mais, né? Então, o ticket médio, ele tem subido bastante. Eu acho que esse ano, especialmente com a volta de grandes lançamentos no cinema, tudo tende a voltar aí a patamares de 19 e acredito que até superar, né? Então, na parte financeira, vocês vão ver que já está superando. Em relação à ocupação, que quando a gente olha aqui uma ocupação, tanto no primeiro TRI de 21 quanto no primeiro TRI de 22, de 91,8, né, contra em 2019 95,1, acho que tem uma informação aqui que é importante a gente entender para entender também essa diferença na ocupação, que é o seguinte: hoje quando a gente olha a ocupação em área de loja, né, em ABL de loja, em número de lojas, a gente está muito próximo a 2019. Né? A grande diferença que existe, eu acho que está até um pouquinho melhor, a grande diferença que existe aqui no caso da ocupação é uma torre que a gente tem, um prédio comercial que a gente tem no Grand Plaza, que a gente sempre considerou dentro da BL, né? E quando a gente exclui o efeito desse prédio comercial, que não é efetivamente ali algo relacionado a varejo, né? Ele era ocupado por empresas pequenas e médias, a gente tem aí um efeito de ocupação no número de lojas já nos mesmos patamares de 2019, início de 2020.
Quando a gente olha nas vendas mesmo das lojas, né, obviamente que quando a gente compara com o primeiro TRI de 2021, a gente tem um crescimento muito grande, né, então crescendo 63%. Quando a gente olha o primeiro TRI de 22 comparado com o primeiro TRI de 19, aí também falando de venda de mesmas lojas, a gente tem uma queda ligeira aí de 6,5%, mas que é muito explicado pelo que eu já comentei em relação às vendas do próprio Cidade de São Paulo. Indo para o próximo slide, eu falei aqui já um pouco sobre edifícios corporativos, né, e o quanto que o ITM está pesando nesse índice de ocupação. Então, quando a gente exclui o ITM, o classe A, ele está com 86,2% de ocupação, né, que acho que reflete ali um pouco do que eu comentei, que a área dele é muito representativa dentro da ocupação mesmo, às vezes o valor de locação não sendo tão representativo quanto um AAA. E no AAA a gente está com aí 81,5% de ocupação, né, sendo que hoje basicamente a gente tem 2 edifícios AAA ainda dentro do nosso portfólio, né, fora o restante que a gente continua fazendo a gestão, né, e esses edifícios aí houve aquisição no início desse ano que acabou penalizando um pouco a ocupação, mas aqui não acaba não me preocupando muito, porque a gente tem ali uma demanda bem pungente para ocupar esses espaços. Aí eu acho que é mais questão de preço e muito menos questão de demanda. Aí falando um pouquinho até de preço dos edifícios corporativos, a gente acaba não colocando aqui na apresentação, mas quando a gente olha no nosso classe A, a gente tem, quando a gente pega a mesma área ali por metro quadrado, a gente tem uma queda pequena, acho que em torno de 3 ou 4%. Só que quando a gente olha o AAA, no mesmo período aí, comparando o primeiro TRI de 21 com o primeiro TRI de 22, a gente tem um incremento de quase 12%. Né? Então, eu acho que isso reflete o que eu estou dizendo em relação a preço. Né? Então, hoje, o problema do que a gente tem de vago no edifício AAA aqui em São Paulo não é demanda, e sim muito mais a gente buscando um preço adequado porque a gente entende para o empreendimento. Olha, acho que por enquanto da minha parte é isso. Eu vou passar para o Hector. Tá bom, obrigado, Thiago. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença também. Eu vou começar falando aqui de NOI, já que foi o grande destaque aqui do nosso balanço foi mesmo a nossa performance operacional, né, nos ativos. Então, no lado esquerdo aqui, quando a gente olha NOI, já somando o PDD, que é a inadimplência, a gente tem um decréscimo de 16% em relação ao ano passado, mas a gente teve um impacto aí de 20 milhões justamente do portfólio que a gente vendeu no quarto trimestre. Então, na parte à direita aqui do gráfico, segundo gráfico, a gente olha só as mesmas propriedades. Então, a gente teve um crescimento de 32,5%, né, e muito concentrado em shopping, que eu vou abrir um pouco mais no próximo slide. Então, olhando os shoppings aqui, a gente teve um crescimento de 38,2%, olhando as mesmas propriedades. Quando a gente olha para 19, a gente tem um crescimento de 1,4% já em relação a 19, e aqui a gente acabou não colocando o efeito da inadimplência, mas adicionando esse efeito a gente cresceu 8%, quase 9% em relação a 19. Então aqui a mensagem é que os shoppings estão tendo uma retomada muito pungente, né, em todos os shoppings, seja na parte de inadimplência, seja na parte de vacância. A gente vê no primeiro trimestre, que sazonalmente é um trimestre ruim de distratos, né, de rescisões de contrato. A gente vê uma boa estabilização da vacância e um bom pipeline aqui de novas locações para os próximos trimestres. Então, acho que a grande mensagem aqui para shopping é que a gente está no momento ascendente aqui, um momento muito bom. Inclusive, Páscoa e Dia das Mães foram meses excelentes, que nos finais de semana aí dessas datas a gente bateu 2019 duplo dígito, então de venda, né? Então a gente está muito confiante aqui com a retomada dos shoppings. Falando de prédios, a gente tem alguns efeitos importantes aqui. Quando a gente olha 2021, tem uma queda aqui, mas houve alguns eventos aqui
não recorrentes em 2021, que fazem com que a gente tenha essa queda de 24%, né? Teve efeito de linearização, teve efeito de multas que a gente recebeu de rescisões contratuais. Quando a gente tira esses efeitos, a gente ainda teria um crescimento aí próximo de 10% ainda. Então, também como o Thiago falou, a gente tem um preço mais estável em classe A, tem um desafio maior no ITM, que é o nosso ativo que está quase 100% vago, e a gente tem aí um crescimento interessante nos aluguéis de AAA que a gente vai conseguir enxergar ao longo dos trimestres, tá? Aí, passando para o próximo slide, a gente olha o EBITDA ajustado. Em relação ao ano passado, a gente tem uma queda de 5,5% e 19%, uma queda de 20%. Aqui, basicamente, a gente teve o efeito da venda dos AAAs, né? E a gente teve um pedacinho aqui do Estação BH que a gente vendeu também, em torno de 20 milhões. Então, a gente está igualando aqui o EBITDA ajustado mesmo com um portfólio menor, justamente porque a gente teve essa performance interessante operacional, principalmente em shoppings, e o G&A também está bem controlado, né? Então, basicamente, não teve nenhum evento, nenhum destaque aqui, nem positivo nem negativo no G&A. Está bem controlado. E em relação aos anos anteriores, a gente se mantém no mesmo nível aqui de despesa. Só que quando a gente olha FFO ajustado, né, quando a gente acrescenta ao resultado operacional o resultado financeiro, a gente tem uma queda expressiva em relação a 19 e 21. Especificamente contra 21, a gente teve basicamente 15 milhões a mais de despesa financeira em relação a 21. E aí, se a gente excluísse esse efeito, a gente ficaria com um resultado aí ainda 2 milhões abaixo de 21, mas com uma receita recorrente de 20 milhões abaixo. Então, operacionalmente, a gente teve uma evolução interessante, mas o downside aqui que a gente já era conhecido, que era a escalada do CDI, né, que já estava na conta. E eu acho que a surpresa desse trimestre, acho que ninguém previu, é a escalada do IPCA do jeito que a gente vem observando, né? A gente está no nível aí próximo de 12% nos últimos 12 meses. E aí a gente tem uma dívida específica indexada ao IPCA, que teve um maior impacto aqui no nosso resultado financeiro, tá? Pode passar. Quando a gente olha endividamento, como o Thiago falou, a gente fez alguns pré-pagamentos aqui esse trimestre e mesmo com a distribuição de dividendos excepcionais que a gente teve no quarto tri, agora vai ter mais uma nesse mês, a gente ainda tem um nível de alavancagem muito controlado. Então, a gente fechou o trimestre com uma dívida bruta de quase 1,5 bilhão, né, 1,487, com caixa de 546 aqui reconhecido no balanço, mas a gente ainda tem um processo de redução de capital que deve ocorrer esse mês, que vai acrescentar ao nosso caixa aí quase 347 milhões, onde a gente ficaria com uma dívida líquida próxima de 600 milhões, com um covenant bem folgado de 0,4 vezes, e mesmo ajustando com receitas recorrentes, a gente ficaria em torno de 3 vezes. Então, a gente está com um balanço bem equacionado aqui. Aí, dando mais uma abertura do cronograma de amortizações, a gente já fez 200 milhões na fotografia aqui de março, vamos fazer mais 200 milhões nos próximos meses, aqui até maio a gente completa esses 200 milhões, e a gente enxerga que para os próximos anos a gente tem nos próximos 2 anos a gente tem uma folga interessante aqui de serviço de dívida para pagar, e a gente obviamente vai analisar ao longo desse período se eventualmente a gente antecipa alguns pré-pagamentos, mas a notícia aqui, a fotografia interessante, que a gente está bem equacionado aqui com o nosso caixa versus o que a gente tem de investimento pela frente. E aí, só dando um highlight, que a gente tem 1/4 da nossa dívida está atrelada ao IPCA e o restante em CDI, né? Então, a gente tem para os próximos anos uma amortização muito equacionada com a nossa geração de caixa.
E aí a gente pode ir para o Q&A. Pode abrir para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Você pode deixar a fila clicando sobre o mesmo botão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido por seu nome e companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas por áudio, pressione o botão Levantar a mão e para realizar perguntas por escrito, utilize o campo Q&A e digite sua questão, seguido de seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. João Belic, ou Belic. Vocês poderiam falar um pouco sobre a vacância no Shopping Cerrado? Oi, João, tudo bem? Não, dá para falar assim. O Shopping Cerrado, a gente ali teve um começo bem desafiador, né? E aí no ano de 2019 a gente conseguiu aumentar um pouco ali a ocupação do shopping. Só que veio a pandemia e tudo mais, né? Como todo mundo conhece e não preciso ficar repetindo aqui. A gente perdeu algumas operações grandes e importantes, né? Porém, a gente hoje já conseguiu relocar boa parte dessas operações. Algumas foram locadas no primeiro trimestre, outras foram locadas já após o fechamento aqui do trimestre, né? Então, hoje o nosso nível de ocupação ele está um pouco superior ao que a gente divulgou em resultado. A gente tem hoje lá duas áreas maiores vagas ainda, né, que a gente tem trabalhado, e o interessante é que lá a gente está começando a ver dois efeitos, né? Eu acho que está tendo um crescimento da demanda dos próprios varejistas, né, de irem para o empreendimento. A gente tem trabalhado, inclusive, com uma qualificação melhor das lojas lá do shopping. Então, acho que ao longo desse ano a gente vai conseguir enxergar os efeitos aqui desse trabalho comercial que a gente vem fazendo. E um segundo ponto é que ao redor do shopping, né, que é o natural de acontecer quando o shopping vai para alguma localização mais afastada dos grandes centros, hoje a gente já vê muitos empreendimentos imobiliários residenciais subindo no entorno, né? Então era uma região majoritariamente mais de residencial, de casas e galpões, e hoje a gente está vendo já muita substituição desses galpões mais antigos por apartamentos e condomínios residenciais. Então, acho que isso daqui vai trazer também um efeito muito positivo para o próprio shopping, né, e vai entrar dentro desse círculo virtuoso aí de locação. Então, respondendo aqui a sua pergunta, eu acho que a gente tem para esse ano uma boa perspectiva de melhorar bastante a ocupação do shopping, tá bom? Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio. Sr. Elvis, seu microfone já está liberado. Sr. Elvis, seu microfone já está liberado. Sr. Elvis, eu reabilitei o seu microfone. Se você puder tentar agora novamente, por favor. Sr. Elvis, eu recomendo que o senhor saia e volte para a conferência para testar o seu microfone. Enquanto isso, vamos coletar a próxima pergunta. A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Salma, da Conceito Construtora. Como está a JV? Como está a regularização e comercialização do Brasílio Machado? Obrigado. Eduardo, tudo bem? Então, acho que eu vou responder primeiro do Brasílio Machado. Do Brasílio Machado, a gente teve o alvará de reforma, né, que era o que a gente precisava para poder regularizar. A gente já executou na nossa torre tudo que a gente precisava.
A obra de regularização da torre vizinha está em andamento, acho que dentro dos próximos 60 dias deve concluir e ficar com o ativo totalmente regularizado. E aí, com isso, a gente já começou a fazer a retomar aqui, né, com um pouco mais de afinco a comercialização do Brasília Machado. Então, a demanda para lá, como é um prédio que não é AAA, né, é um pouco mais soft, mas a gente está começando a ver alguns interessados. Então, acho que a grande mudança ali vai ser justamente quando a gente tiver ali o alvará sem nenhum impeditivo lá. Então, acho que nos próximos meses a gente vai começar a ver uma atividade comercial mais forte lá no Brasília Machado. Em relação à JV, imagino que você esteja falando da JV com a SPX, né? A gente tem hoje alguns projetos dentro do primeiro fundo que a gente levantou. Não, é um fundo de um pouco mais de 350 milhões de reais. O principal projeto é o próprio CLD, né, que nós vendemos aí 2/3 da participação que nós tínhamos para o fundo. Esse daqui é o projeto que já está com obra em andamento, já desde o início do ano, né? Então ali o negócio já tá andando bem. A gente tem alguns outros projetos que estão ali também no início de investimento, né? Então alguns de obras, alguns de pré-obra. Já começaram algumas vendas também. Então, assim, eu acho que a expectativa, obviamente, era que a gente conseguisse ter feito uma captação um pouco maior, mas dentro do que a gente captou, acho que para os investimentos que a gente tem mapeado, eles já é suficiente. Então, por enquanto é isso. A gente tem estudado alguns outros tipos de veículos lá, mas o que a gente tem rodando, por enquanto, é esse FIP. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credencio. Sr. Elvis, seu microfone está liberado. Teste agora. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Opa, e aí, Elvis? Tudo bom? Bom dia. E aí, tudo bom? Bom dia. Desculpa aí o problema aqui. Tranquilo. Mas vamos lá. São duas perguntas, tá, pessoal? Primeiro sobre o shopping, se vocês puderem falar um pouquinho aí sobre a evolução de vendas e aluguéis mês a mês, tá? Para entender que vocês estão vendo uma aceleração nesse começo de ano. E também se puder entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a saúde do lojista, né? Principalmente número de custo de ocupação, inadimplência no primeiro tri, e como isso está evoluindo também aí agora no segundo tri, né? Conforme vocês veem aí a vendas e aluguéis também evoluindo. E aí a segunda pergunta é sobre M&A. Queria entender como que vocês estão, qual que é o apetite da companhia hoje por M&A, né? O mercado está menos competitivo e tem a parceria com o CPP, vocês têm FII de gestão, que faz todo sentido, enfim, ter ser mais ativo em M&A dado esse FII, né? Então, eu queria entender como vocês estão vendo o volume de oportunidades, tem aparecido coisa interessante e quais são os segmentos que estão mais atrativos aí. Obrigado. Você quer responder primeiro do shopping? Tá, posso responder. Bom dia, Elvis. Cara, em relação a shoppings, o que a gente vem percebendo é uma evolução mês a mês, né? Que o nosso portfólio, como ele tem só 6 shoppings aqui e a gente teve o Cidade de São Paulo que representa bastante a nossa venda aqui, e ele é um shopping que se beneficia muito de fluxo de escritório. Janeiro, fevereiro foi um mês ainda flat para o Cidade de São Paulo. Março já deu uma boa retomada e a partir de abril, como teve retomada de escritórios próximos, a gente vê um movimento maior da Paulista, a gente viu no nosso portfólio também um crescimento maior das vendas. Então, a gente viu ali na curva de Same Store Sales que esse TRI a gente teve próximo aí de 6 abaixo do ano passado. Para você ter uma noção, em abril a gente já teve um Same Store próximo de 5% positivo. E maio está indo para o mesmo caminho, acho que até melhor. O Dia das Mães foi excelente, assim como a Páscoa. Então, mês a mês aqui a gente vem numa crescente, janeiro e fevereiro um pouquinho abaixo de março, no trimestre próximo de -6, e já no próximo trimestre a gente espera um Same Store aí positivo em relação a 19. Em relação a aluguéis, a gente conseguiu repassar boa parte de GP e IPCA ao longo do ano passado, mas a gente ainda tem que equilibrar com um pouco de desconto
para o custo de ocupação do lojista ficar equilibrado. Mas a boa notícia aqui é que o indicador de inadimplência tá bem em linha com o que a gente já viu em 19. Então, inadimplência de condomínio, que é importante, porque a gente, como proprietário, precisa cobrir o condomínio, a inadimplência lá do condomínio. O primeiro TRI foi negativo, ou seja, a gente recuperou mais cotas de condomínio do que a gente cobrou naquela competência. Já de aluguel está em torno de 1,5%, 2% em quase todos os shoppings. Então, significa que a gente está cobrando está bem equilibrado com as finanças ali dos lojistas. O que a gente espera para os próximos meses é ajustando esse desconto, né, tirando um pouco mais o desconto à medida que a venda vá subindo, né? Então, eu diria que a gente não tem nenhuma pressão de vacância e de inadimplência porque a gente está com um custo de ocupação bem equilibrado e a gente faz essa análise loja a loja, né? Então, todo mês, qualquer pedido de concessão de desconto, a gente analisa o custo de ocupação do lojista, analisa a DRE do cara e discute em cima dos números ali que a gente tem de mercado e que o cara consegue pagar. Então, é um pouco do panorama que a gente pode passar para você, tá? Acho que de inadimplência, falou? Falei de inadimplência, tá bem equilibrado. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, Elvis, em relação ao M&A, né? Quais setores que a gente acha que estão interessantes, né? E qual que é o nosso apetite? Eu acho que escritório, né? Você até mencionou a parceria com o CPPIB, continua sendo algo que a gente vislumbra como um segmento oportunista, né? E fazendo participações menores, né? Então, o desafio tem sido achar boas propriedades que a gente consegue fazer aquisições num percentual menor, né? Com uma visão aqui de ficar entre 10% e 20% talvez da propriedade em conjunto, seja com o CPPIB, seja com o próprio fundo que a gente é sócio lá na SPX, e aí tentando equilibrar o retorno da renda de aluguel com o retorno dos FIIs de gestão, né? Porque e aí falando sobre, você mesmo falou, né, que agora está um pouco menos competitivo, e eu acho que um pouco dessa competitividade um pouco mais baixa é por conta dos juros, né? Então, hoje para a gente fechar a conta, a gente é bem conservador, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil de fechar a conta por conta dos juros e do custo de capital que a gente tem. Achar uma oportunidade onde a gente consegue ter ali algo que vai acima do nosso WACC. A gente tem encontrado algumas coisas, mas todas aí eu acho que indo para dois caminhos, né? O que é mais core, uma participação menor e aí com um foco na rentabilidade da gestão, né? E o que não core, acho que é uma aquisição já mais oportunista para a gente poder fazer um turnaround da propriedade e poder eventualmente fazer uma alocação, retrofit ou que precisar para vender aí depois de alguns poucos anos, né? 3, 4 anos no máximo. Então, esse tipo de oportunidade que a gente tem olhado, a gente está buscando ser bem criterioso, né? E fazer, acho que, os melhores negócios possíveis. Em relação a outros segmentos, né? Então, a shopping, a gente tem, acho que, um trabalho grande dentro de casa, que a gente acho que já consegue até mostrar no nosso próprio resultado de gestão do nosso portfólio. Então, tem muito upside aqui dentro das nossas propriedades. A gente tem algumas expansões aí para acontecer nos próximos anos. Então, a gente está trabalhando bastante, focando bastante nisso. Em relação à industrial, é um setor que acaba sendo, em alguns momentos, muito intensivo de capital, né? Então, muito do que a gente pretende fazer de industrial, algumas coisas eventualmente dentro de casa, mas a grande maioria aí em parceria com a própria SPX, certo? Tá ótimo, pessoal. Ficou bem claro. Obrigado e bom dia. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou digitá-la no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas.
Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu para que faça as considerações finais. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir. Eu acho que o mensagem aqui que a gente já bateu algumas vezes durante o call, né, que apesar da gente ter tido uma piora, uma degradação grande aqui do nosso resultado financeiro por conta do custo de juros, a gente tem tentado fazer um trabalho de liability management para que isso daqui seja mitigado ao máximo possível. E do lado operacional, que é onde a gente consegue ter mais agilidade, onde a gente consegue atuar mais de perto, a gente tem feito isso, então isso fica refletido muito aí no resultado que a gente apresentou, o nosso EBITDA crescendo bastante aí em relação ao ano passado, né, e até um pouco acima do que a gente tinha previsto no nosso orçamento desse ano. E esses próximos meses, assim, a gente já está no meio quase de maio, né? Então o mês de abril foi muito bom, o mês de maio tem sido bom até agora, então a gente está cautelosamente otimista aqui para o restante desse ano e para os próximos anos também. Qualquer outras dúvidas que vocês tenham, vocês podem ficarem à vontade para me contatar, o Hector, o Felipe, o Bruno, aqui, o pessoal do time de RI também. Obrigado, bom dia. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.